Assim, iniciaremos nossa última aula da Maratona de Contabilidade para a sua prova da Polícia Federal, prova domingo. Espero que todos já estejam bem preparados, bem tranquilos. E vamos agora arrematar com nossa aula final. Obrigado pela presença aí de vocês, bem bacana. E vamos lá, tá, gente? Ó, separei para vocês aqui. Deixa eu fazer aqui. Como eu gosto de passar aqui para vocês, eu não gosto de passar assim, vou fazer um aulão, aí mete exercício e vai comentar. Isso é válido, obviamente, mas isso tem que ir um pouquinho além, né? Porque fazer exercícios e saber se está certo ou está errado, você faz em casa, né? Sozinho. Então a intenção da gente é ir um pouquinho além. E o além da gente é mostrar para vocês como você, o que você vai se deparar lá na prova domingo, tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui prática, né? Vamos pela prática. Temos aqui 10 contas, né? 10 contas, caixa, adiantamento, capital, estoque e tal, e os seus valores aqui, né? Corrigindo aqui, valores. Valor, tá? Então nós temos os valores aí, tá? Bom, como é que cai em prova de concurso? Ele pode cobrar 24 questões, que eu imagino que seja a média lá, né? Da prova, só com essa tabela aqui, ó. Só com essa tabela. Essa tabela ela pode fazer com que o examinador cobre muitos assuntos lá. Tá? Por exemplo, ó, primeira pergunta de prova que você vai se deparar. Qual o total de ativos aqui? Ó? Quantas contas e qual o total de ativos? Olha aí rapidinho para você ir analisando. Estão numerados, né? Se você quiser escrever o número, né? Aí nas suas anotações. Será que tem 5? Será que tem 6? Será que tem 7? Pronto, uma das grandes perguntas de prova, você lê aquele monte de teoria em contabilidade, assiste as nossas aulas aí online, presencial, e o cara cobra um negócio desse aqui, ó. Entendeu? Ó, quantas contas nós temos aqui, ó? Temos 5, ó. A número 1, 2, 4, 7, 9. Né? Isso, se você me disser que tem 5 e me diga quais são, realmente você subiu um passo, entendeu? Você subiu um degrau. Porque conhecer as contas, saber onde é que elas estão, depois vão perguntar se são devedoras, credoras, etc. Então fica, ó, caixa, descontos obtidos é uma receita. Olha aí, ó. Descontos obtidos, condicionais, né? São receitas. Então não é um ativo, é uma conta de resultado, né? Então é pegadinha total. Ó, variação cambial, se não tivesse o a vencer, se fosse só variação cambial, seria, passiva no caso, seria uma despesa. Mas como tem o a vencer, isso é uma conta patrimonial, inclusive de ativo. De ativo, né? Que é como você recebesse um dinheiro antes do fato gerador. É um adiantamento. Juros passivos é uma despesa. Agora, se fosse juros passivos a vencer, seria uma conta patrimonial. Tributos a recolher, essa expressão recolher, todo mundo ainda erra. Recolher, recuperar, recolher é um passivo, entendeu? Então, isso realmente é uma revisão. Não é só colocar a questão aí e dizer que está certo ou está errado, entendeu? Mas é válido também, tá? Por isso que a gente fez em outras aulas da nossa maratona. Beleza. R$113 mil é o somatório. Próxima pergunta de prova. Ó. Total de contas do passivo exigível. Quais contas aí você acha que são? Quais contas? Pode falar uma. Paulo, eu só conheço uma. Pode falar uma. Você que está assistindo depois desse vídeo também pode aí, né, treinar. Dá tempo. Com certeza, uma questão, 2, 3 vão constar aí nesse... Ó, salários a pagar, tributos a recolher. Tá correto. As contas de passivo são 5 e 6. Salário a pagar, tributos a recolher.
Uma dica, toda vez, aliás, quase todas as vezes que uma conta terminar em verbo a, no infinitivo, a pagar, a recolher, a vencer, provavelmente, 99% das vezes, será uma conta patrimonial. Tá vendo? São dicas, né, que só aulas, né, você consegue entender, porque se não vai estar em livro, né, o cara vai falar isso não. Por que a gente diz que o verbo no infinitivo materializa uma conta patrimonial? Você se apropria. Porque a conta, ela vai ser paga ainda, ela vai ser recebida ainda. Então, como eu não recebi, eu tenho que registrar um direito e um dever, que eu ainda vou materializar. Entendeu? Então, o somatório é 59.100. Né? 59.028. Isso, 59.100. Se ele te perguntar qual o valor das contas de passivo acima, é uma questão de prova, é muito comum o CESP cobrar. Cobra lá para contadores, cobram para vocês também. Mais uma, ó. Olha como a aula dinâmica. E você consegue mais. Vai ter mais coisas, ó. Quais contas têm natureza devedora e credora? Isso a gente vê, pessoal, ó, saindo do balanço, em balancete de verificação. Quem já estudou balancete de verificação sabe. Lá no balancete eu não vou distribuir os itens em ativo, passivo e PL. Eu vou distribuir em natureza devedora e credora. Então, uma dica. Quando ele perguntar assim, devedora e credora, né, são as duas contas, todas as contas vão entrar, viu, gente? Então não pode faltar nenhuma, tá? E aí, qual você acha? Não precisa acertar todas não, tá? Me diz só duas devedoras e duas credoras. Analise aí. Quais são as devedoras e credoras? Capital social e salários a pagar, credora, muito bem. Capital social PL, né? Muito bem. Tá vendo? Dá para responder, gente, com tranquilidade. Você olha certinho, até vai eliminando algumas, né? Então, ó, para sua prova, as contas. 1, 2, 4, 7, 8 e 9 são devedoras. As contas 3, 5, 6 e 10 têm natureza credora. Caixa é um ativo, adiantamento para fornecedores, isso é um direito, é ativo. Capital social é PL, estoque é ativo, salário a pagar passivo, tributo a recolher passivo, imobilizado ativo, juros passivos despesa, tem natureza devedora, variação cambial passiva a vencer é ativo, e descontos condicionais obtidos é uma conta de receita, né? Tem natureza credora. Viu aí como é que funciona? E aí você vai criando casca, entendeu? Para chegar à prova e falar, não, caiu estoque, eu já sei. Estoque é o quê, pessoal? É um ativo, é considerado uma aplicação, aumenta a débito, diminui a crédito, por isso tem natureza devedora, tem que ter requisitos. Aí vai puxando conhecimento, e aí qualquer pergunta que chegue na prova, você consegue, né, dançar, não digo saber tudo, mas dançar conforme a música lá, né? Mais uma, ó. Mais uma. Quais contas são de resultado? Eu já adiantei para vocês. Ó. Pode ser que na prova ele fale. Na prova, pessoal, ele não vai perguntar assim quais são as contas, ele vai perguntar o valor, tá? Mas aí o somatório do valor é irrelevante. Quais são as contas de resultado? Eu não estou perguntando de receita e despesa, não. Estou perguntando aquelas que são de resultado. Altera o resultado do exercício. Só temos duas. A número 8, juros passivos, que é uma despesa, e 10, que é uma receita. Entendeu? Cuidado com variação cambial passiva. Se fosse só variação cambial passiva, seria uma despesa, tá? Mas se cair o a vencer, e eu falo isso direto nas nossas aulas, tá? Se cair o a vencer, ó, caiu algo assim no infinitivo, a vencer, a pagar, a recolher, né? A receber, isso provavelmente é uma conta patrimonial. Né? As contas de despesa e receita normalmente não carregam consigo o verbo no infinitivo. Tá? Depreciação é despesa, depreciação acumulada é conta retificadora. Tá? Toda vez que cair a expressão
acumulada, provavelmente, a gente sempre fala provavelmente, porque na contabilidade é uma ciência social, não é exata, né? É uma conta retificadora. É uma conta retificadora, tá? Se cair a palavra acumulada, não sei o que é acumulada, é conta retificadora de ativo ou passivo. Mais uma, minha gente, ó. Quais contas são depreciadas? Qual dessas contas aí eu aplico a teoria da depreciação? Depreciação, que é a perda do valor do bem. Né? O valor do bem começou com 10, terminou com 6. Ó. Pelo seu uso, pela sua obsolescência, pela sua deteriorização, por questões legais. Só uma é passível de depreciação. Cuidado com o estoque, ó. Muita gente ainda erra hoje. Por que estoque não é depreciado? Porque ele tende a sumir. Ele vai ser vendido ou transformado. O imobilizado não. O imobilizado, que são os móveis e os imóveis, não são. Cuidado, gente, que tem imóvel que é investimento, tá? Por exemplo, os imóveis que você não está usando e aqueles que você usa para aluguel. Tá? Então, a maioria dos imóveis, óbvio, são imobilizados, mas tem imóveis que são investimentos. E esses aí não são depreciados. Cuidado com os bens móveis. Por quê? Imóveis, porque existem dois bens que são florestais e minerais que fazem parte do imobilizado, mas eles não são depreciados, tá? Eles são exauridos, é a chamada exaustão. A exaustão serve para itens florestais e minerais, aqueles que pressupõem usufruto deles, eles vão desaparecer, né? Digamos assim. Então, realmente, a resposta certa é número 7. Ó. Somente o imobilizado é passível de depreciação. Depreciação é a perda do valor do bem, e não a perda do bem, tá? É a perda do valor do bem. Mais uma pergunta. Qual a situação líquida da organização, pessoal? Qual é a situação líquida da organização? Para quem não sabe, situação líquida advém da equação fundamental do patrimônio. Equação fundamental do patrimônio. Que é ativo é igual passivo exigível mais PL. Para eu usar o PL numa fórmula, eu posso substituir por SL, que é a situação líquida. Qual é a situação líquida? Está positiva, negativa, realmente o PL está desse lado, ou está assim, ó, ativo mais SL é igual passivo exigível, será? Porque se o SL estiver no lado direito da igualdade aqui, pessoal, ó, aí a situação é positiva, tá? Se SL estiver no lado esquerdo da igualdade, ao lado do ativo, situação negativa. SL nunca tem que ficar do lado do ativo. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que somar todos, né? Para fazer o famoso balanço patrimonial assim, ó. Você vai colocar aqui o ativo, o passivo e o PL. Aí vai colocar as continhas aqui, continhas aqui. Lembrando que o somatório desse lado tem que ser igual ao somatório desse lado, tá, gente? Do lado inteiro direito tem que ser igual. Ou seja, no final das contas, isso aqui tem que ser igual a 0. O ativo é igual a passivo exigível mais PL. Ou seja, o somatório de passivo exigível mais PL tem que ser igual ao ativo. Então, ativo menos passivo exigível mais PL tem que ser igual a 0. Já caiu em prova assim, ó. Aí, cuidado que a situação não é nula não, viu? Nem sempre quando dá 0, a situação é nula, porque o 0 aqui é no total, tá? Não é 0 de ativo ou passivo, é o 0 no total. Tanto que faz assim, ó, ativo menos passivo exigível menos PL é igual a 0. Já caiu em prova isso aqui, ó. E a questão estava correta. Ó, o ativo é igual passivo exigível mais PL. 113.000 de ativo, 59.100 de passivo exigível e o PL 53.900. E, na verdade, a única conta que tem aqui, que é o capital social, é o PL, né? Então, o somatório de ativo tem que ser igual ao passivo
exigível mais PL. Essa situação é a mesma coisa eu falar ativo é maior do que o passivo. Se eu falar isso, também está correto. Essa situação a gente chama de superavitária. Superavitária. Beleza? Agora nas questões, para você ver. Vamos ver como é que funciona nas questões. Uma entidade que vinha expandindo suas áreas de negócio adquiriu em 31/12/2018 uma empresa de marketing por 20 milhões, tendo pago a título de ágio, por expectativa de rentabilidade futura, o montante de 1,7 milhão. Então ele imagina, o cara é assim, ó, fala assim, meu filho, eu vou te vender por 20, mas tu vai ficar muito milionário lá na frente, então me paga mais 1,7, porque tu vai ganhar, sei lá, 100 milhões. Os estudos técnicos utilizados demonstraram que esse ágio se devia ao valor da marca da empresa no mercado e não era possível estimar sua vida útil. Opa! Se eu não consigo estimar a vida útil, isso serve também para depreciação, exaustão. Se eu não consigo estimar a vida útil, esse item não é amortizado, entendeu? Porque assim, quando é que esse ágio eu vou pagar ou receber? Vou pagar porque eu não tive lucro ou vou receber porque eu tive lucro? Não sei. Então não tem vida útil ele, pelo menos estimativa, né? Com relação à situação hipotética, independente de existir ou não qualquer indício de desvalorização, a entidade deveria testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável do intangível adquirido. Certa questão, viu, gente? Ó, que assim, ó, isso vem caindo bastante em prova. Os bens, eles têm um valor aqui, ó, 10, por exemplo. Aí, eu faço uma depreciação deles, ou uma exaustão, ou uma amortização, e digo que depois, no fim do ano, no fim do primeiro ano, né, ele vai valer 6, entendeu? Aí, beleza. Só que quando chegar no fim desse primeiro ano, ele vai valer 4, ou seja, a minha perda foi superior à depreciação. Aqui é a depreciação. E o valor real é de 4, ou seja, essa diferença de 2 eu tenho que recuperar. O que é recuperar? É você trazer o valor de 6 para 4, porque 4 é a realidade. Entendeu, pessoal? Então, isso tem que ser feito pela organização, preferencialmente, ao mínimo, uma vez por ano. Preferencialmente no final do ano. Para você ver se o valor que você acha que o item vai depreciar é o correto. Então, por isso que a questão está certa. Ó. No mínimo, cuidado na prova. Ó. É no mínimo. Ó. Não é um ano certinho, não. Já caiu em prova anterior dizendo que era um ano certo. Não, não é um ano certo, não. Você tem que fazer isso no mínimo anualmente. Mas pode ser feito 2 vezes ao ano. Esse valor recuperável a gente chama, numa expressão inglesa, chamado impairment ou impairment test. Se cair nessa expressão, impairment significa teste de recuperabilidade. É quando o valor que você tem depois da depreciação é maior do que a realidade, entendeu? Você tem que desvalorizar ainda mais ainda. Muito bem. Próxima. Ó, todas de 2021, para a gente arrebentar domingo, hein? Uma entidade não pode realizar mudança nos métodos de avaliação de estoques durante o exercício, a ele referente, em razão da impossibilidade de retroagir esse ajuste sem causar prejuízo aos usuários da informação. Quem já estudou com a gente sabe, né? A avaliação de estoques é o PEPS, o EPS e o CMP. Ele está dizendo que quando você, por exemplo, começa com o PEPS, você não pode mudar no decorrer do exercício para o EPS, por exemplo. Ele está dizendo que não pode. Gente, isso aqui é uma pegadinha, tá? Por quê? O PEPS, o EPS, ele não pode ser usado, ou seja, uma mudança pode acontecer, caso, atenção, ele seja feita no mesmo instante do PEPS. Aí não pode, ó. Por exemplo, você usa PEPS, aí na outra compra o EPS, entendeu? Não. Você pode usar o PEPS e encerrar o PEPS aqui, entendeu? Encerrou e começa, entre aspas, do zero, no mesmo estoque, pelo método EPS, ou vice-versa. Entendeu? Isso a gente chama, isso é venda de mercadorias, para a gente encontrar o estoque final da organização.
Então a resposta está falsa, tá, gente? Não pode realizar mudança? Pode. Só não pode realizar no mesmo instante. Mas dentro do mesmo exercício, pode. Lembrando, mudança de políticas ou práticas contábeis são as mudanças teóricas. Teóricas, tá? Essa mudança é retrospectiva. Significa que se eu mudar a política da empresa, a política contábil da empresa, mudar as orientações, os tratamentos, os métodos, essa mudança deve retroagir, né, com efeito ex-tunc, né, para começar do zero. Atenção, quando eu mudo a política, isso vai para trás, ok. Agora, quando eu mudo a estimativa contábil, entendeu? Por exemplo, eu estimei que a depreciação vai ser feita em 5 anos. Aí eu quero mudar para 10 anos. Eu mudei a estimativa e não uma política da empresa, tá? Aí essa mudança tem que ser prospectiva. Ou seja, dali para frente, com efeito ex-nunc. O de cima é ex-tunc. Por que essas expressões são importantes? Porque isso aqui também é usado no Estado brasileiro. E o Estado tem essa característica, tá? Não esquece, política para trás, estimativa para frente. Próxima. O registro de uma máquina usada, comprada, pelo valor de 20 mil, deve ser feito pela entidade compradora. Olha só. O registro de uma máquina usada, comprada pelo valor de 20 mil, deve ser feito pela entidade compradora, deduzindo-se a estimativa de saldo da depreciação decorrente do período de uso da entidade vendedora. Gente, é uma pegadinha isso aqui, ó. CPC 27, item número 16. A depreciação de bens adquiridos usados possui uma regra diferente de cálculo dos bens novos. Porque se 90% das provas vão cobrar os bens novos, entendeu? E aí fica fácil. Comprou, já começa a depreciar. Ok. Aliás, comprou, está disponível para uso, você começa a depreciar. Só que quando você compra um bem já usado, aí muda tudo, porque ele já está sendo depreciado em outra loja, né? Segundo o regulamento do imposto de renda, o prazo de depreciação será o maior, atenção, isso aqui é o típico de questão que você tem que memorizar a palavra-chave. Não adianta tentar memorizar isso aqui não, viu, gente? Isso aqui é muito complexo. Tente o seguinte, ó. Comprei um bem usado, palavra-chave usado. Entendeu? Vou usar qual dos A ou B aqui, ó? O maior deles, entendeu? É batata cair uma questão dessa em prova, trocando o usado pelo novo e o maior pelo menor. Qual dos dois é o maior? Metade do prazo de vida útil do bem novo. Eu tenho um bem novo, entendeu? Tipo assim, uma máquina de fazer caldo de cana. E comprei outra máquina de fazer caldo de cana. Então ela tem metade do prazo da vida útil do bem novo. Então eu vou usar esse prazo da metade. Ou, né, já que é um ou outro, né, ou o restante do prazo da vida útil do bem, considerando este em relação à primeira instalação ou utilização. Aí vem a maior dica para caso caia uma questão dessa na prova. Primeira dica, bem usado. Segunda dica, o maior desses dois aqui. E a outra dica super de ouro para sua prova. Toda vez que você compra um bem usado, pessoal, não esquece isso na hora da prova. Ó. Você vai usar a vida útil do bem. Ó. Vida útil e não valores. Ó. O valor é irrelevante. O mais importante, quando você... Ficou mudo? Alô? Todo mundo está escutando? Dá um feedback aí, pessoal, se estão escutando. Ok, beleza. E tecnologia a gente tem que ficar de olho, né? Vai que eu tô falando aí, vocês estão escutando e perdeu o vídeo, ó. Então, como eu falei, pessoal, o que você tem que perceber? Olha o que é aula, gente. Aula focada, direcionada, tá? A gente pesquisa bastante isso aqui pra gente passar, porque assim, para passar o conteúdo do CPC, não precisa ter professor, né? Basta você ler lá o CPC e for fera, memorizar. Eu estou ensinando para você o caminho das pedras. Qual é? Se for bem usado, você vai utilizar o prazo maior, mas o prazo maior de vida útil e não de valores. O valor ele é irrelevante para a organização. E outra, o registro de uma máquina usada comprada pelo valor de 20 deve ser feito pela entidade vendedora, pessoal. A compradora não tem nada a ver com isso. É a vendedora, entendeu?
Então, ó, tá aí, destacado o que você precisa. Essa questão é bem difícil para auditor do Tribunal de Contas. Então, a sua prova pode cair um pouquinho mais fácil, mas vai cair um nível assim considerado, tá? Então não esquece, comprou, usado, você vai utilizar dos prazos abaixo o maior. Quais são os prazos abaixo? Metade do prazo da vida útil ou o restante do prazo da vida útil, considerado, né, este em relação à primeira instalação ou utilização desse bem. Beleza. Próxima. Situação hipotética. Determinada entidade identificou a possibilidade da existência de uma obrigação de pagamento, de indenização por danos morais, em causa judicial, sendo remota, palavra-chave para provisão, palavra remota, a probabilidade de saída de recurso, assertiva. Nessa situação, se o valor puder ser estimado, será necessário registrar uma provisão. Ih, viajou. Aqui, ó, bateu o olho, caiu remota, já não precisa nem ler o resto do texto. Procure provisão. Se tiver provisão no texto, aí, errada. Isso, deixa quieto, entendeu? Deixa quieto. Falou remota, deixa quieto. Aí eu vou passar o bizu aqui rapidinho para você. Ó. Evento. Certo. Passivo a pagar normal. Bizu de ouro aqui para sua prova, hein? Bizu de ouro. Tá? Evento incerto. Aí você vai se perguntar na prova assim, ó. Ele é provável que aconteça? Ele é provável? Tá? E mais, tem estimativa confiável de valor? SCV, perdão. Estimativa confiável de valor? Sim, não, sim. Tem esses dois aqui, ó. Ele é provável e tem estimativa confiável de valor. Aí eu faço uma provisão. Agora, não tem, tá? Ele é provável, mas não tem estimativa confiável. Ou ele é possível. Aí, se for possível, não tem mais negócio de estimativa confiável, não, tá? E se for remoto, nesses três casos aqui, ó, do não, do possível e do remoto, você registra um passivo contingente. Então, cuidado, minha gente, nesse negócio de decorar assim, ó, provável é provisão, possível é... Não, o provável, ele pode ser passivo contingente também, desde que, atenção, não tem estimativa confiável de valor a pagar no futuro. Então, só ser provável não caracteriza que é uma provisão. Pode não ser uma provisão, desde que não tenha estimativa confiável de valor. Então, para ser provisão, é preciso que o evento, ó o bizu que eu te ensino, ó, incerto, provável, estimativa confiável. É só você lembrar essa sequência na prova. O evento é incerto, né, de pagar, de prazo, de valor, mas ele é provável e tem estimativa confiável de valor, o valor que eu vou pagar ali é quase certo? Sim. Sim, se sim, provisão. Ele é incerto? É provável, mas não tem estimativa confiável. Ou é possível ou remoto, passivo contingente. Por que é importante isso? Porque o passivo contingente não é registrado em balanço patrimonial, tá? Não é. E qual deles é registrado em nota explicativa, pessoal? Qual deles aí? É o provável que não tem estimativa confiável ou possível ou remoto? Dois deles são registrados na nota explicativa. Pessoal, em nota explicativa, só não tem o remoto. Ó. Nota explicativa tem para o possível e tem para o provável que não tem estimativa confiável. Ó. Entendeu? Mas nunca em balanço patrimonial. Nenhum deles em balanço patrimonial. De tanto você repetir isso, eu tenho certeza que você já repetiu, né? Você vai matar na prova. Beleza, vamos seguir o baile. Próxima. A questão está errada, né? Só pra... E a próxima? No caso... Opa! Eu ia abrir a Netflix pra gente, ó. Ia botar em Breaking Bad. Já pra vocês irem treinando lá na Polícia Federal, hein? Tráfico de drogas. Botar em Ozark, que é outra série que eu amo. Fala sobre lavagem de dinheiro. Outra coisa que vai trabalhar muito na PF.
Mas não é pouco não, viu? Lavagem de dinheiro é só o que tem. Próxima. No caso... Peraí, vamos lá. Opa, agora sim. No caso de uma empresa que possua um imóvel e esse imóvel no qual planeje construir futuramente sua sede, para fins de mensuração contábil, esse bem deve ser avaliado ao custo, que é o valor de custo, né, o valor histórico, ou o valor justo, que é o valor de negociação, por ser uma propriedade para investimento. Né? A gente sabe que no balanço patrimonial nós temos o ativo não circulante, que é dividido em realizável a longo prazo, temos o imobilizado, temos o investimento e temos o intangível. Tá? Então, um bem imóvel ele pode ser imobilizado ou investimento, jamais intangível. Tá? Intangível é só bens incorpóreos. Pessoal, para ser um bem de investimento, é preciso que esse bem não esteja em utilização, e que né, seja utilizado para aluguel. Entendeu? Eu tenho um bem e ganho dinheiro com aluguel. Tá? Como nesse caso aqui, ó, eu já planejo construir futuramente a minha sede, claro que esse imóvel dá a entender que ele é um investimento, que ele é um imobilizado, perdão. Isso, geralmente o investimento é para especulação imobiliária mesmo, né? Deixar lá, entre aspas, valorizando no decorrer do tempo. Pessoal, está errado a questão, porque esse imóvel, nesse caso, por não ser usado para especulação e nem para aluguel, ele não pode ser investimento. Lembrando, se o bem for investimento, ele vai ser registrado pelo valor de custo ou valor justo. A questão estaria certa nesse caso, né? Se for imobilizado, a mensuração é pelo valor de custo ou método de reavaliação, já que eles são depreciados, e aí eu vou ter que reavaliar. Lembre-se, é importante saber se está no investimento ou imobilizado, porque se está no investimento, ele não é depreciado, viu, gente? Por isso que é importante classificar certo. Previsto em lei, e se for intangível, mensurado ao valor de custo, inicialmente, porque os bens incorpóreos eles são muito complexos. Então, memorize aí para a sua prova. Tudo CPC aqui, viu, gente? Eu fiz uma revisão final, basicamente, falando do CPC. Investimento, valor de custo ou valor justo. Imobilizado, valor de custo ou valor de reavaliação, já que ele vai ser depreciado e eu preciso reavaliar no futuro, até para fazer o impairment, né? E intangível é a mensuração, o valor de custo. Então, ó, como é que se estuda para concurso? Ó? Todos são valor de custo, minha gente. Ó. Todos são valor de custo. Entendeu? Então já dá uma ajuda aí na memorização. Qual deles só é o valor de custo, pelo menos inicialmente? Cai na prova. É o intangível. É assim que o examinador vai pegando, né? Muito bem. Vamos lá para a próxima. A próxima é uma questão assim, não é para você errar, é para você perder tempo. Tá? Ela é gigante. Ó. O patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Correto. Os elementos que compõem os bens e direitos são os ativos. Ó. Ele vai só confirmando, para deixar mais nervoso, tá? Os elementos que compõem obrigações são os passivos. Falou nada até agora. Sob o aspecto quantitativo, que é o cálculo matemático, né? O patrimônio representa um fundo de valores, exibindo, de um lado, os valores positivos, bens e direitos, que é o lado esquerdo do balanço, e de outro, negativos, que é o lado direito do balanço. Atribuindo-se um sinal positivo para os elementos que são bens e direitos e um sinal negativo para os elementos que compõem as obrigações. E cotejando-se o ativo com o passivo. Cotejando-se, ou seja, comparando, né? Ou seja, confrontando, né? O resultado constituirá o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido, por sua vez, será positivo, nulo ou negativo. Né? O ativo maior do que o passivo, PL positivo. Ativo igual passivo, PL nulo. Ativo menor do que o passivo, PL negativo. Simples assim. Ou seja, pode procurar que você não vai achar.
Não tem nada errado aqui. É só para você encher o saco na hora da prova. Então, quando tem uma questão muito grande assim, pessoal, tenha certeza que são as mais fáceis. Então, leia com calma. Quando chegar numa questão grande, leia com calma. Entendeu? A não ser que seja aquelas questões grandes que exigem, são comandos, né, para julgamentos futuros. Aí é um saco maior. Mas se for um julgamento, tenha certeza que são as mais fáceis. Fique tranquilo. Próxima. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações. Aqui, eu sempre falei desse verbo para vocês. Até na aula de caça-erros eu falei, né? Informações estruturadas por meio de informes contábeis de qualidade que permitam ao usuário tomar decisões de acordo com seus interesses. Como há inúmeros usuários externos e internos... Gente, me diz um externo aí. Me diz um externo de uma organização. Como ele não falou primário nem secundário, são usuários da iniciativa privada. Me diz um externo aí. São 4. Alguém sabe um externo? Acionista? Não. Não, Valísia. Acionistas são internos, né? Investidores, interessados, fornecedores, clientes e o governo. Tá? Os externos são fornecedores, investidores potenciais, aqueles que não são acionistas, clientes, consumidores, né? E o governo. Tá? E o interno? O interno nós temos os funcionários e os acionistas, os investidores já latentes, né? E não os potenciais. Com necessidades diferentes, por isso que as informações elas não podem ser assim, eu vou fazer aqui, ó que loucura, vou fazer aqui um balanço para o cliente, vou fazer um balanço para o fornecedor, fazer um balanço para o governo. Isso não existe, pessoal. É um só para todo mundo, entendeu? Não pode ser um para cada um, porque senão teriam o que a gente chama lá em AFO de descumprimento do princípio da unidade. Ter 2 balanços patrimonial, 3, 4, entendeu? Aí você coloca o que você quiser. Aí descumpre o princípio da unidade. Vão ter orçamentos paralelos, digamos assim. Exatamente. É só um balanço para todo mundo. E cada um que se vire para ler lá e atender as suas perspectivas. Aí ele continua, né? Na produção dessas informações deve possuir certa flexibilidade. Tudo bem, não é um para cada um, mas não pode ser assim para qualquer, assim, não pode ser também rígido demais. Tem que fazer uma coisa assim mais flexível para atender o fulaninho ali da esquina e o governo, mantendo coerência e atendendo os múltiplos anseios dessa galera. Tendo o texto acima como referência inicial, assinala a alternativa incorreta. Então aqui é uma questão ótima. Ó. Tem 4 certas. Ótimo para você ler e já, né, consolidar. Gente, a resposta errada é a letra A. As informações contábeis destinadas aos usuários externos suprem adequadamente os modelos decisórios dos usuários internos da informação contábil. Não, as informações contábeis destinadas aos usuários externos não suprem os internos, porque tem muita informação que vai para o externo que não tem nada a ver com o que o externo quer. O interno quer o quê? Por exemplo, o PL, os dividendos, quanto é que a empresa vai distribuir os dividendos, entendeu? E o interno quer o quê? O interno quer o balanceio de verificação para saber se o débito e crédito está certo, entendeu? Então não supre. Assim, ele está dizendo que uma informação contábil vai suprir a outra. Lembrando que ele não está falando das demonstrações contábeis, que tem que ser uma só. As informações podem ser flexíveis. As demonstrações, não. Então a letra B, letra C, letra D, letra E estão corretas. Só a letra A está errada e é a resposta que nos interessa. Beleza? E assim encerramos nosso projeto Maratona Contabilidade específica para PF, mas que também serve para outras carreiras policiais. Tudo certo, pessoal? Então encerramos aqui. Mais uma vez, convido a todos a participar e nos seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, @professor Paulo Lacerda. Essa semana a gente dedicou aí para ajudar vocês nessa empreitada. Espero que na hora da prova, muita coisa que a gente já passou aqui sirva para você ajudar nas resoluções das questões. E quem sabe algumas questões façam você alcançar e ficar dentro das vagas aí. Ficarei muito feliz porque a gente viu muitas questões de prova aqui, viu, gente? Eu ouso a dizer que a gente falou aqui mais de 2/3 das questões da prova aqui, facilmente.
Então, 2/3 das questões já garante para você muita coisa, já que está muito fresquinho na cabeça. Gente, desejo a todos, a gente não se vê, entre aspas, até domingo, que você tenha uma sorte tremenda na prova, tenha uma boa prova mesmo, né? Sorte, assim, de cair... O que é, Paulo, o que é sorte? Não, sorte é cair aquela questão que você estudou, entendeu? Mas tem que ter sorte também, tá, gente? E claro que você consiga colocar em prática toda a sua competência e esses meses aí de estudo comigo ou não, né? Mas desejo sorte para vocês aí domingo. Beleza, galera? Então, sucesso domingo. E domingo, né, no final, a gente vai comentar essa prova aí para vocês, fazer aí um extraoficial para vocês tirarem a dúvida. Beleza? Sucesso, boa prova, tenha calma, vai dar tudo certo e seja feliz. Tchau, tchau, galera. Sucesso, boa sorte.